De mais um pai da igreja, vamos falar agora de Orígenes. Orígenes, ele nasceu no ano 185 e faleceu no ano 254, tá? Observe que desde Clemente até Orígenes vai aumentando o tempo, tá? O Clemente foi um cara que nasceu no ano 30, quando Jesus ainda estava vivo, né? E faleceu ali no início do segundo século. Aí vai seguindo. Então aqui a gente já tem um cara que nasceu no ano 185, faleceu no ano 254. Ele era filho de pais cristãos, nasceu em Alexandria. Então assim, a importância dos africanos para a igreja é muito grande também, tá? Foi diretor de escola catequética, sucedendo Clemente, tá? E estudou neoplatonismo, criou uma escola superior de exegese bíblica em Alexandria, tá? Ele fez algo que hoje seria impensável, né? Ele se castrou por devoção. Existia e existe ainda hoje a questão da pessoa querer, por voto pessoal, ser um eunuco, ou seja, nunca se envolver com mulher e se castrar, tá? Ainda existe hoje, tá? Eu já ouvi falar aí de até no meio evangélico ter pessoas que se dizem eunucos, que se tornam eunucos, né? Muitas vezes não se castram, mas nunca experimentam, nunca vão atrás de mulher. Ele castrou-se por devoção e sobreviveu à perseguição de Décio, tá? Ele acreditava na pré-existência da alma, Orígenes. Então os pais da igreja, eles eram passíveis de erros? Eram. Os pais da igreja eram homens, então às vezes eles contribuíram muito para a fé, para a igreja, mas às vezes eles cometiam alguns erros teológicos também, tá? E é por isso que a pluralidade da igreja é interessante, a multiforme graça de Deus na igreja, porque um vai corrigindo o outro, tá bom? Ele foi o primeiro a utilizar o termo cânon. Ele foi o primeiro a utilizar o termo cânon, que é o cânon da Bíblia Sagrada, tá? Jerônimo o definiu como o grande mestre da igreja depois dos apóstolos. Ele era filho de um mártir chamado Leonides. O pai de Orígenes foi um crente chamado Leonides, que foi morto, tá? Foi um mártir. A maior obra de Orígenes é uma obra chamada Hexapla, que são aí 50 volumes das escrituras hebraicas, tá? No terceiro século já haviam milhares de heresias. Eu falei aqui que já na época dos apóstolos haviam heresias, eles já estavam falando de heresias, e Paulo escreveu aos Gálatas falando, porque já tinha uma heresia mais ali do judaísmo entrando, mas depois muitas heresias vieram das filosofias gregas tentando entrar, tá? Então o evangelho foi muito atacado. O evangelho foi muito atacado, tá? Milhares de heresias existiam já no terceiro século, tá? Ele morreu em 254, então no terceiro século ele conviveu muito com isso e por algum momento ele abraçou algumas dessas. Por exemplo, ele começou a usar a filosofia para explicar o cristianismo, tá? Em certo momento da sua vida, Orígenes foi condenado por heresia, parte por inveja, parte por adotar conceitos filosóficos especulativos e imprecisos, tá? A história de Orígenes é mais um pai da igreja.